Olá, eu sou Mariana Guglielmetti, eu tenho 46 anos, sou mãe de duas meninas, Helena e Bárbara. A Bárbara tem 11 anos, a Helena tem 14. Eu estou junto com meu marido há 31 anos, comecei a namorar com 15 e estou com ele até hoje, então construímos uma família realmente que eu me orgulho muito. Eu venho de uma família de classe média baixa, que batalhou bastante na vida. Sou formada em marketing, tenho pós-graduação também em gestão de produtos e serviços e inovação. Tive a chance, de poder estudar no exterior, fiz uma especialização em Londres e mais recentemente me formei como conselheira no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. E hoje eu atuo na Casa José Couto, uma ONG que está localizada em Capão Redondo, e também vou contar um pouquinho mais em detalhes sobre essa trajetória toda até eu poder exercer todo o meu propósito como voluntária na casa. Eu comecei minha carreira no mercado de tecnologia, eu comecei na CPM, que hoje é Capgemini, e lá eu fiquei por muitos anos, inclusive nessa oportunidade que eu mencionei, onde eu morei em Londres, eu fui trabalhando pela CPM, e depois, naquele momento ainda não existia cloud computing, não existia nada, de poder auxiliar esse trabalho remoto, e acabei saindo, trabalhei lá em Londres numa empresa de pesquisa de comunicação e voltei ao Brasil, trabalhei mais um pouco na CPM, ajudando o Brasil a se posicionar lá fora como provedor de tecnologia, ajudei até no início da Brascom, que é uma organização que media aí todo o trabalho de posicionamento, interlocução de empresas de tech. Depois eu fui morar em Nova York, também foi uma oportunidade incrível, continuei trabalhando um pouco, posicionando o Brasil lá em Nova York, então podendo estar em contato com as empresas, que estavam contratando serviços de tecnologia, principalmente outsourcing do Brasil. E ao voltar ao Brasil, eu fui para a IBM, onde eu trabalhei lá por 5 anos e foi também uma experiência incrível. Pude trabalhar na área de serviços, pude realmente me aprofundar na área de tecnologia, uma área dinâmica, como a gente sabe, e muito masculina também, que eu acho que tem a ver com o que a gente vai falar mais à frente. Quando eu estava na CPM, eu tive um surto desmielinizante, a minha língua ficou anestesiada, e eu fui descobrir que era uma questão neurológica. Foi uma coisa pontual, e eu tinha 24 anos na época. Quando eu estava na IBM e eu engravidei, eu comecei a sentir a minha perna anestesiada. E aí, quando eu tive a Helena, que eu pude fazer os exames, eu recebi um diagnóstico de esclerose múltipla. E esse diagnóstico me fez repensar o meu papel aqui no mundo, a minha missão, o legado que eu gostaria de deixar. Imagina uma mulher que teve uma filha, a sua primeira filha, que já está com as emoções à flor da pele, seu jeito de ver o mundo já havia mudado, e você recebe um diagnóstico que na época foi um diagnóstico que assustou bastante do jeito que me foi dado. Então eu não sabia o que seria o futuro, quanto tempo eu teria, e aí eu resolvi agir. Eu resolvi tomar as rédeas da minha vida e realmente fazer algo que eu pudesse me orgulhar, que eu pudesse deixar uma marca no mundo. E aí eu saí da IBM de um dia para o outro, ainda sem saber muito qual era o meu propósito, mas aí o destino se encarregou de me mostrar qual seria esse caminho. A minha vizinha me chamou para ir fazer um voluntariado e doar algumas roupinhas de bebê numa organização, e eu fui, ainda de uma forma até um pouco egoísta, porque eu estava tentando me achar. E era a Casa José Couto, a ONG que eu atuo até hoje. Eu fui conhecer um projeto que eles tinham com meninas com gestação precoce. E só por eu estar lá, elas começaram a me agradecer e me abraçar. E eu percebi que eu precisaria merecer esse agradecimento e fazer algo que realmente importasse para transformar a vida dessas meninas, usando a minha experiência, usando as minhas habilidades e os meus privilégios também. Porque, como eu falei, eu vim de uma família de uma condição de classe média baixa, batalhadora, eu tinha bolsa na faculdade, eu tinha bolsa na escola, e decidimos que talvez fosse o momento da gente devolver um pouco para a sociedade esses privilégios que a gente conseguiu alcançar na vida. Eu vi que era um lugar absolutamente impactante, que já gerava uma transformação absurda no Capão Redondo, já estava lá há muitos anos. Imagina, eu estou há 13 anos na casa, a gente vai fazer 37 anos, então há 13 anos atrás já era uma entidade muito conceituada, muito respeitada por todo o entorno, mas podia ter um pouquinho de ajuda na parte de gestão, de posicionamento, de marca, trazendo todas essas características do corporativo de uma forma ajustada, obviamente, respeitando toda a dinâmica da organização social, mas para que a gente pudesse atrair novos parceiros, que a gente
pudesse ter processos que estivessem em linha com as empresas que investiriam na gente. Então eu comecei esse trabalho como voluntária em tempo integral, atuando inicialmente na parte de captação, posicionamento, marca, comunicação, e a gente começou paulatinamente, né, com muito respeito, muita empatia, a tentar ajudar a casa a se desenvolver, a se profissionalizar, a atrair outros apoios, a criar mecanismos de captação diferenciados, a trazer processos, metodologias, a trazer compliance, a trazer ferramentas de tecnologia. E aí eu fui ficando e tô lá já há 13 anos. Sou muito orgulhosa e muito agradecida por ter tido essa oportunidade de conhecer a Casa José Coutro e poder exercer o meu propósito, né? Brinco que foi um chamado realmente, porque acho que hoje eu tenho a possibilidade de ser ponte entre o mercado corporativo e entre o impacto social, podendo ampliar futuros, podendo abrir oportunidades, proporcionar um olhar diferenciado para aqueles que mais precisam. Então hoje eu atuo na Casa José Coutro, eu já fui presidente, diretora de marketing e comunicação, enfim, mas o cargo não importa. Hoje eu estou na vice-presidência do conselho, mas eu digo que eu sou uma voluntária que apalpa toda a obra. Eu realmente fico à disposição para ajudar no que for necessário. Eu sou uma pessoa muito mão na massa. Eu gosto de estar à frente dos projetos, apoiando, encorajando, de mão dada, para que a gente consiga atingir aí os nossos sonhos. Bom, quando eu entrei na casa, a gente começou a pensar na nossa proposta de valor. E a gente viu que a gente já gerava realmente uma transformação muito grande. A casa, ela atua em toda a jornada de transformação, né? O acolher, formar e o integrar. Mas eu sentia que faltava algo a mais. Eu queria muito que os nossos jovens tivessem um olhar individualizado, que eles pudessem ter um apoio, que eles pudessem ter uma referência, que eles pudessem ter uma pessoa com experiência para que eles pudessem enxergar outros lados e pudessem ver que eles podem perseguir outras profissões para se autoconhecer, para se empoderar, para entender as suas qualidades, para entender o que está disponível, para melhorar o seu senso de pertencimento. E foi nessa vontade que eu cruzei com o Carlos Guilherme. A gente começou essa conversa com a FESA e com a Croma para que a gente pudesse implementar um projeto de mentoria complementando todo esse trabalho que a gente faz, né? Então a gente tem um curso profissionalizante em gestão de negócios e comunicação na era digital, que é uma plataforma para que jovens possam se preparar para ingressar no primeiro emprego, e para os mais velhos, porque esse curso é de 15 a 59 anos, então a gente tem a cross-geração também, para que eles pudessem ter uma base para o seu negócio ou para uma transição de carreira. E quando eu soube do Croma, toda a metodologia e toda a experiência e toda a vontade, e compartilhando esse valor, que eu acho que é muito similar, a gente percebeu que a gente tinha uma sinergia absurda. E aí eu conheci a Letícia, conheci a Laila, e a gente começou a conversar, desenvolvemos uma parceria incrível nessa área de mentoria. Hoje, digo que a gente já está meio como unha e carne, o Croma já faz parte da Casa José Coutro, as meninas já fazem parte da casa, e caiu como uma luva, porque esse projeto, ele complementa tudo o que a gente faz. Além disso, a gente tem várias iniciativas também institucionais com a FESA. Dos momentos mais emocionantes que eu vivi foi numa ação da FESA, onde a gente pôde ter a chance de participar de um aniversário da FESA, que tinha como uma atividade de formação de time, os funcionários da FESA, eles tinham que montar uma bicicleta. Então a Fê, a diretora de RH, me ligou e falou: Mari, eu tenho isso, mas eu queria muito gerar um impacto adicional. Que tal se a gente desenvolvesse uma ação onde as crianças da casa venham até a FESA e a gente possa dar essas bicicletas para as crianças, mas a gente vai fazer uma ação surpresa. Nem o time da FESA vai saber que isso vai acontecer e nem as crianças da casa. E a gente teve que selecionar as crianças porque não dava para levar todas, então a gente teve muita sensibilidade do time da casa, que fez toda uma gincana de leitura. Assim, o prêmio das crianças, né, que elas sabiam que iam ter, era uma visita à FESA, e só por isso elas já estavam assim deslumbradas. Então elas leram livros e livros. Teve criança que leu 10 livros para poder ganhar a gincana de leitura e poder vivenciar esse passeio. Daí quando a gente chegou lá na FESA e fez essa ação, o time sentou no chão, as crianças ficaram de pé, gigantes, empoderadas, e começaram a se sentir tão à vontade que quando eu vi, tinha gente da FESA jogando capoeira com as nossas crianças, dançando balé, e foi um negócio totalmente improvisado e fluiu, porque eu acho que os valores da casa, eles são muito compatíveis com a cultura FESA de ser. E na hora que a gente virou as crianças de costas, falou: gente, a gente tem uma surpresa para vocês. E a gente trouxe as bicicletas.
bicicletas. E a hora que elas viraram e abriram os olhinhos para ver que a gente ia entregar essas bicicletas para eles, foi um negócio que não dá para explicar, assim. Teve criança que começou a rezar para agradecer a graça, teve criança que começou a chorar, teve criança, até me emociono. Foi muito emocionante, assim. Poder compartilhar essa missão com a FESA é algo que a casa e eu temos muito orgulho e muito prazer, e espero que a gente continue por muitos e muitos anos. Falando um pouquinho do meu olhar e da minha experiência na minha trajetória profissional como mulher, primeiro no ambiente de tecnologia e depois no terceiro setor. Bom, acho que assim como outras mulheres, eu vivi momentos muito desafiadores, vivi em muitos ambientes muito masculinos, né? Se hoje ainda a tecnologia é um ambiente muito masculinizado, imagina 30 anos atrás, que foi quando eu comecei. E sempre houve uma expectativa implícita de uma líder, né, de como uma líder deveria se comportar, que deveria ser mais dura, mais rígida, até mesmo mais distante. Mas eu não sou essa pessoa. Mas eu percebia que em alguns momentos, para que eu mudasse a minha essência, para que eu pudesse crescer e pudesse ser respeitada. Eu nunca me curvei a isso, em nenhum momento. Eu vivi realmente situações assim bem delicadas durante toda a trajetória, e houveram momentos que eu tive que até ouvir de pessoas, tipo, Mari, você acha que o que você está vivendo é normal? Será que você deveria estar se curvando a esse tipo de comportamento? E eu acho que a mulher, muitas vezes, né, até mesmo dependendo do estágio de carreira que você tá, a questão da segurança, você acha que é normal, você não acha que é algo que não deveria estar acontecendo. E quando você olha para trás, que você olha de um outro prisma, que você percebe, puxa, aquilo não poderia ter sido daquela forma. Acho que são as microagressões, né, os comentários, que acho que toda mulher passa, eu passei também. E houveram momentos, como eu estava contando, que eu tive que repensar os meus valores, repensar o que era prioridade para mim, repensar o que era inegociável, e eu tive que sim me impor e falar, olha, eu não sou essa pessoa, eu sou uma líder leve, colaborativa, humana, respeitosa, que acredita na igualdade em todos os sentidos, e eu não vou me curvar a uma regra ou a uma pretensão de algo que eu não compartilho. Então eu já passei por isso, eu acho que muitas mulheres já passaram por isso e foi muito desafiador. Na Casa José Coutro, a gente tem uma liderança muito feminina, mas a gente trabalha muito essa questão com todo o time, de lembrar que somos todos iguais em todos os sentidos, tá? A gente prioriza a diversidade em todos os termos, de gênero, de idade. É um trabalho diário. Óbvio que tem coisas que são estruturais e muitas vezes são coisas que acontecem sem a pessoa perceber, mas acontecem, até mesmo no ambiente do terceiro setor. Então a gente faz esse trabalho não só com o time de gestão, de liderança, mas principalmente, acho que a gente tem uma missão na casa de formação de pessoas. A casa é uma organização que trabalha com educação, desenvolvimento humano, empoderamento. Tudo isso a gente tenta passar para os alunos, para as crianças, a formação humana, a formação cidadã, a formação que respeita a mulher, trabalhando não só as meninas no seu empoderamento, mas muito também com os meninos, para que eles entendam que eles são agentes de transformação. Então, acho que a casa leva isso muito a sério e a gente trabalha isso diariamente em todas as esferas, principalmente com os alunos. Então, por exemplo, esse semestre a gente tem uma turma muito legal, muito linda, de mulheres trans. E a gente está trabalhando para mostrar para elas que elas são maravilhosas, que elas têm que se empoderar, que elas têm que ser respeitadas, fazendo a imersão dessas meninas na sala, fazendo a mentoria dessas meninas. Então, realmente, a casa acredita nisso. E eu acho que hoje eu tenho a possibilidade de atuar numa organização que compartilha desses valores e que batalha não só para que o ambiente interno tenha isso como prioridade, mas que a gente possa, né, de novo, ser ponte, ser uma alavanca, ser um alicerce para que quem passe por lá entenda como que deve ser essa dinâmica, como que deve ser esse equilíbrio, para que a gente possa acelerar essa transformação que a gente sabe que vai demorar anos e anos e anos. É um pouquinho da minha visão, né, do que eu acredito, e que hoje realmente na casa a gente tem a possibilidade de ser parte dessa transformação. O que me faz feliz
são coisas que dinheiro não paga, que dinheiro não compra. Primeiro, em termos pessoais, é poder estar com as minhas filhas, é poder ver que elas estão se tornando mulheres, meninas mulheres de caráter, engajadas, né? Elas são voluntárias também, fazem questão de participar da Casa José Coutro, então desde pequenininha a gente vem trabalhando esse olhar. Eu acredito muito que o exemplo arrasta, acredito que elas enxergam muito na gente o que é certo e elas tentam se adequar para fazer essa transformação, né? Para fazer parte também desse movimento que a gente tem aqui na minha casa, né? De doação, de engajamento, de voluntariado. Poder ver as minhas filhas, né, saudáveis, eu nem contei, mas eu tenho uma filha que nasceu surda, a Bárbara, minha mais nova. Então, mais um capítulo aí na minha vida que trouxe um olhar de diversidade forte. E ela, com 10 meses, fez uma cirurgia e ela usa um implante coclear. Então, vê-la evoluir, se desenvolver também, poder viajar com a minha família, poder curtir esses momentos juntos. E, óbvio, né, poder ter a chance, o privilégio, né, de devolver tudo isso. O meu sonho é que não haja mais essa necessidade da gente batalhar por igualdade de gênero, que a gente possa pensar numa gestão boa, independentemente de quem esteja à frente, uma gestão leve, humana, colaborativa, mas eu acho que a gente ainda tem muito chão. Eu faço parte de grupos de mulheres conselheiras e, assim, o índice de mulheres em conselhos ainda é muito baixo. E a gente precisa trabalhar muito para conseguir mudar esse cenário, trabalhando com os nossos pares também, para que a gente tenha aí homens que sejam aliados e trabalhem conosco nesta causa, para que a gente possa abrir espaço, não para que haja mais protagonismo das mulheres, não, para que a gente tenha um ambiente de igualdade, onde a gente possa trazer realmente um cenário colaborativo. Então, falando um pouquinho, né, sobre o meu estilo de liderança, né, eu sou uma líder que não só direciona, eu gosto de estar junto, eu sou mano à massa, eu gosto de construir, eu gosto de co-criar. Eu acho que eu tenho um olhar muito atento para as pessoas, eu tento de verdade, assim, com empatia, com escuta, entender os talentos, as potencialidades e ajudar a destravar aquilo que muitas vezes a pessoa não enxerga. A gente tenta muito fazer esse trabalho para que haja esse fortalecimento das potencialidades, através da escuta, do acolhimento, né, da sensibilidade, que nem agora a gente está trabalhando super para conseguir ingressar no ranking das 100 melhores ONGs. A gente já entrou 2 vezes, queremos entrar de novo, e é um processo muito complexo. Só que eu acredito que a gente tem que tentar, pelo menos, porque eu sei quem é a Casa José Coutro, eu sei que a gente tem tudo para falar, mas vai demandar um trabalho adicional. Então, gente, e aí, vamos ou não vamos? Então, as decisões compartilhadas, né? Enfim. Eu queria aproveitar para convidar todos vocês para conhecerem a Casa José Coutro, casajosecoutro.org.br. Dá para ajudar de muitas formas, dá para ser voluntário, dá para doar roupas para nossa campanha Vestindo Futuros, para a gente poder apoiar esses jovens em início de carreira. Dá para apadrinhar um aluno por R$149 por mês apenas, e você recebe cartinhas para conhecer o que ele está vivenciando na Casa José Coutro e acompanhando sua evolução. Você, na sua empresa, pode nos levar e a gente pode trabalhar em ações de ESG, pensando numa abordagem mais estratégica. Então, queria deixar também aqui o meu contato no LinkedIn, Mariana Guglielmetti. Podem me escrever, estou à disposição, eu vou adorar conversar e apresentar a casa para vocês.